da amada igreja, uma santa gloriosa Pai do Senhor Jesus, irmãos. E já pedi ao Senhor Deus que Ele seja conosco mais essa semana, mais a semana que se inicia, que Ele possa ser cada um de nós, aumentando a cada dia mais a fé nos nossos corações, para que assim cada um de nós possa oferecer a Deus o devido louvor que Ele merece, porque só Ele, irmãos, é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. O convite ao culto está em Neemias 8, 5 a 6. Neemias 8, 5, 6 diz: Esdras abriu o livro, está em pressa coletiva. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendiz ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Oração de adoração com a irmã da Saf. Solo com a nossa irmã Letícia Novaes. Senhor, igreja, vamos louvar o nosso Deus, que é o Deus do impossível. E eu convido a igreja que possa louvar junto comigo. O grande El Shaddai.
Teremos agora, irmãos, um momento de leitura bíblica alternada, se encontra no livro de Mateus 18, do 15 ao 18. Mateus 18, 15 ao 18. A leitura bíblica em uníssono, uma só voz, não alternada, em uníssono. Mateus 18, 15 ao 18, que diz: Se teu irmão pecar contra ti, vai arrindo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, uma palavra se estabeleça. E se ele não nos atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido ligado nos céus. Mistério da adoração do povo. Vamos ficar de pé, igreja, para continuarmos louvando ao Senhor nessa noite. Vamos louvar Ele que é o Deus do impossível, a Ele que é santo, que é poderoso, que mesmo assim se importa comigo, se importa com você. Vamos louvar com bastante alegria. Oh,
convidando nosso irmão presbítero Mauro para estar fazendo oração de confissão de pecados nesse momento. Oremos, igreja. Bondoso Deus, eterno Pai, temos pecado contra Ti, Senhor. E tão somente contra Ti, ó Pai, temos pecado, ó Pai. Temos elegido, ó Pai, coisas que achamos, ó Pai, que são mais importantes que a devoção a Ti, ó Pai. Temos passado mais tempo em frente a TVs, a smartphones, a telas de computadores, a outros prazeres, ó Pai, da vida, Senhor, do que Te adorando, do que Te louvando, do que Te buscando, ó Pai. Fomos omissos, ó Pai, pecamos, ó Pai, mas, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. É confiado no Teu sacrifício, ó Pai, é confiado no Teu amor, ó Pai, que Te pedimos, ó Pai, e temos a certeza, Senhor, de que as nossas transgressões foram lavadas, ó Pai, perdoadas por Ti, ó Pai. Pai, estamos aqui diante do Teu altar, aos pés da cruz, ó Pai, pedindo humildemente perdão a Ti, Senhor, e prestando culto a Ti, ó Pai. Nos lava, ó Pai, para que o nosso louvor tenha um aroma suave e agradável a Ti, ó Pai. É o que Te pedimos nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Em tudo é graças, ouçamos a declaração de perdão. Leitura bíblica em Efésios 4, 31, 32. Efésios 4, 31, 32 diz: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Temos agora os avisos da congregação, irmãos. Obrigado, Pedro Nilson. Vamos tentar fazer de maneira breve, né, os anúncios. Então, terça-feira, 8 horas da manhã, Igreja do Senhor, reunião de oração no templo, santuário, se abre às 8 da manhã, para que a SAP promova uma reunião de oração aberta a toda a igreja, os irmãos que querem vir participar. Quarta-feira, o Pedro Nilson, nosso boletim, informa que o culto ao PH, está aqui no nosso boletim, as notícias do boletim, vou abrir aqui rapidamente. 13/9, na casa da irmã Ruth Fernandes, é isso? Ruth e Rogério Fernandes, no dia 13 de setembro, na rua Juteri, 458, aqui no bairro de Irajá. O BH vai estar falando um culto lá pela primeira vez. Vai estar entrando na casa do Rogério Fernandes e da irmã Ruth Fernandes. Todos estão convidados a comparecer, a participar desse culto, 19h30. Isso, o Pedro está me informando aqui que às 19 horas vai estar na porta da igreja, né? Para poder, quem quiser ir com ele, não souber o caminho certo para chegar na casa da Ruth Fernandes, vem para cá, 19 horas, na porta da igreja, o Pedro Fernandes Soares vai te encaminhar para a casa da Ruth. Sim, deixa eu ver quem está gesticulando, vou colocar meus óculos. Oito da manhã, né? Certo, então sábado, né? Vou chegar lá, quando eu chegar você me estuda no anúncio. Eu estou aí na guarda. Quinta-feira, estudo bíblico aqui na igreja. Nós estamos estudando se Jesus desceu realmente ao inferno para ali falar aos mortos. Você sabe se ele desceu? Você sabe que na Bíblia Sagrada o inferno pode ter como tradução do grego no hebraico a palavra Sheol, Hades, Geena e Tártaro? Sabe o que significa cada uma dessas palavras? Então, sabendo dessas palavras, você sabe dizer se Jesus, de fato, após a crucificação, ele foi ao inferno pregar aos mortos ou não foi ao inferno pregar aos mortos? Como é que fica o texto que ele fala para a mão na cruz, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Se em outro momento passa essa impressão que ele foi, né, ao inferno. E aí, você sabe disso? Não sabe? Vem para cá, 19 horas, quinta-feira, para você entender um pouco mais da palavra do Senhor Deus, desse tema, desse assunto.
Retiro espiritual. Hoje é o dia de vencimento do retiro. Então a irmã Helena viajou, foi com a irmã Emelita para a casa da irmã de sangue da Emelita, desde Friburgo, né? Nova Friburgo, que elas estão, né? Mas a desde sábado ele ficou responsável por receber os pagamentos do retiro. Quem quiser, tem 6 vagas. Quem quiser entrar no retiro, que vai ser feito em Sambaetiba, Felipe de Carnaval, do ano que vem, em fevereiro, início de fevereiro, fala com a Deise, dê o nome para a Deise, que aí ela vai passar esse nome para nosso grupo de zap do retiro espiritual. Já foi alugado o sítio, já foi alugado o ônibus, já foi contratado as cozinheiras, contratado as faxineiras, está tudo ok, né? Esperando apenas completar as vagas. São 10 suítes com, deixa eu ver aqui, com 32 camas. Mas só tem agora 6 vagas, tá, irmão? Procura bem, né, gente? Procura que você acerta para a pessoa. O pagamento é hoje, direto. Cadê o bonito do mal? Cadê a notícia? Jovens, são jovens daqui da federação do Sínodo? Nacional. Então você fala desse anúncio, eu tenho que dar um anúncio do passeio da igreja no sábado também. O Repito Irmão vai falar sobre a Nacional de Mocidades. Pedir aos irmãos que orem pelos jovens que vão sair daqui do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, né? Porque nós vamos nos encontrar em Belo Horizonte 3 dias para decidir vários assuntos dedicados à mocidade. Então peço a oração da igreja, todos os jovens que vão viajar e vão tomar essas decisões. Oremos, né, em oração, porque é a nacional, né, irmão? Vai também, irmão? Você está indo em muitos lugares, irmão. Olha lá, irmão, eu estou de olho em você, irmão. Traz um queijo pra gente, irmão. Então, sábado agora, que horas é aqui aliás, não é aqui, vai esperar o pessoal na entrada do seu prédio. Do lado da igreja tem um prédio, é o prédio do Maura Célia, ela está esperando os irmãos que vão no passeio, aqui ao lado da igreja, nesse prédio que é o lado. Que horas? Tá, mas que horas que vai ser? 8 da manhã, sábado que vem, nesse prédiozinho que é ao lado da igreja, a Célia vai estar aqui de plantão, esperando todo mundo. 8 horas da manhã, né, minha irmã? Não é a cabeça. Ela está parada no campo aí, mas é 8 horas da manhã, né? Muito bem. Eu vou também, tá? Vou de olho em vocês. Pode deixar. Vou ficar do. São 4 horas aqui. Bom, a minha parceira de anúncio não está aqui. Eu me sinto, né? Cadê? Eu passava para ela, falava, não está aqui viajando, Deus abençoe ela, que a mãe Melita, passa a palavra de volta para ter mais anúncio. A festa da primavera. Festa da primavera, mas a primavera é dia 30, sábado 30, não é isso? Que horas vai ser, Cláudio? 18 horas, dia 30, festa da primavera. Quem for participar, já no grupo de zap da igreja, já no isso está sendo colocado lá de destaque, que as pessoas poderão, né, de boa vontade, trazer para a festa da primavera. Então, vá lá no grupo da igreja, verifique o que você pode trazer. Eu não participo do grupo da igreja, mas eu quero ajudar. Procura a Cláudio e Marcelo, que eles vão dizer a você em que você pode ajudar para a festa da primavera, dia 30, 18 horas, sábado, último sábado do mês de setembro. Fechamos? Bem? Então tá, passa a palavra de novo ao Felipe Nilson, da continuidade ao culto do Senhor. Em tudo dai graças, louvamos ao Criador. Leitura bíblica, Romanos 14, do 5 a 12. Romanos 14, do 5 a 12. Leitura bíblica, irmãos, alternada, Romanos 14, do 5 a 12. Vamos colocar pé, referência à palavra do nosso Senhor Deus. Romanos 14, do 5 a 12, que diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente.
para si mesmo, nem morre para si. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus, todos. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ministério da Adoração do Louvor, com um cântico. E se puderem, vamos estar novamente em pé para continuarmos louvando ao Senhor, que é o povo dele que está aqui presente. E é por isso que nós viemos aqui, para louvar, adorar e agradecer o nome dele. Momento de fidelidade, momento de dízimos e ofertas, irmãos. E hoje é a campanha do quilo também, pastor. Também temos a campanha do quilo. Para esse momento, estarei lendo Provérbios 3:9. Provérbios 3:9 que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ministério da Adoração do Louvor com um cântico. Oh
Irmão, chegou o momento de conhecermos os nossos visitantes. Depois da oração, vamos contar a consagração, claro. Bendito Deus, eterno Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertas, dízimos e ofertas aqui depositadas, heterogêneas, que conseguimos para mitigar a fome e muitas necessidades. Te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua casa hoje está linda, está cheia. Mas tu nos trouxe aqui, Senhor Deus, em segurança, para ouvir a tua palavra, e daqui a pouco tu vai falar conosco. Pedimos, Senhor Deus, as tuas bênçãos para todos aqueles que se fazem presentes, as famílias que aqui estão representadas e aqueles que estão nos assistindo através da internet. Senhor Deus, abençoa toda a tua casa, abençoa toda a tua família, toda a tua igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa aqueles que te louvam, Senhor, com alegria no coração. É o que nós pedimos, rogamos, no nome santo de Jesus. Agora sim, irmãos, você que está nos visitando nessa noite, conforme eu for falando o nome aqui, os irmãos, por gentileza, que você possa colocar de pé. André Silva Dias. Seja bem-vindo, irmão. Caroline Dias. Só um minuto, por favor. Rafael Almeida. Guilherme Reis e Adna. Eu queria dar novamente uma paz do Senhor para os amados e dizer que é motivo de muita alegria de vocês estarem nos visitando nessa noite. Estou vendo que tem alguns irmãos aqui que é da igreja congregacional, né?
e outro irmão aqui da congregacional, e alguns irmãos, tem um irmão também da igreja cristã do Brasil, que é o irmão Rafael. Irmão, deve um abraço muito apertado da igreja presbiteriana de Irajá para a igreja de vocês. E os irmãos que não têm igreja, as portas estão abertas. Na verdade, as portas estão escancaradas. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, que vocês possam ter uma excelente semana, uma semana cheia de bênçãos, cheia de paz, cheia de harmonia dentro dos vossos lares. Vocês são muito bem-vindos nessa noite. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Agora teremos louvor, né? Com a equipe de louvor, que é o louvor para os visitantes. Mas não só para os visitantes, né, Letícia? É aquele momento que a gente se abraça, se confraterniza. É aquele momento bem alegre, né? Então vamos para esse momento bem alegre, porque o povo de Deus é um povo feliz. Nós temos algo dentro de nós que não pode nos deixar tristes. Nós temos Deus dentro de nós, então nós somos um povo feliz. Vamos aproveitar para cumprimentar os nossos visitantes e nos cumprimentar.
chegou o momento de ouvirmos, irmãos, a palavra que o Senhor Deus colocou no coração do servo dele, do teu servo, para que traga aos nossos corações nessa noite, né, Abraão? E tenho certeza que Deus colocou uma palavra poderosa no coração do servo dele para trazer ao coração da igreja nessa noite. Que nós estejamos com nossos corações, nossas mentes livres de qualquer impedimento que venha atrapalhar o nosso entendimento, a palavra do nosso Senhor Deus nessa noite. O próprio Espírito Santo de Deus ilumine nossos corações, já iluminou a mente, o coração do pastor, mas possa iluminar nossos corações e nossas mentes nessa noite, nesse dia. Antes desse momento, pastor, vou pedir mais uma oração. Convidar o nosso jovem presbítero Jaime para que venha aqui à frente e faça uma oração de iluminação. E depois ele canta também aquele louvor, né? Conhecido da igreja. Senhor Deus, muito obrigado pelo grande privilégio de estar na tua casa, prestando culto a ti, Senhor, continue o privilégio de cantar louvores a ti. Agora, quando ouvir a mensagem da tua palavra, e pedir que tu ilumine o teu servo, a tua palavra, e abençoe cada um de nós, para que possamos também aprender e sair daqui edificados e cada vez mais desejosos de servir. Abençoe a igreja reunida, abençoe por nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Glória a Deus. Quero já convidar você, irmão e irmã, para abrir o Novo Testamento. Só abrir na página exata para poder passar. Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Colossenses, capítulo 1, verso 1 e 2. E já aproveitando o ensejo, enquanto você procura o texto, informar, de manhã eu falei que aconteceria o aniversário da Igreja Presbiteriana de Ramos, 101 anos de organização, né? Um século mais um ano, foi realizado nesta manhã, às 10h30, lá no Dr. Miguel Pereira Ferreira, né? E graças ao Senhor, com Deus, foi um culto maravilhoso. A mensagem do Dr. Francisco Trota foi uma mensagem extraordinariamente edificante ao coração da igreja, e todos nós estamos lá muito alimentados, edificados na palavra do Senhor Deus. O coral fez uma belíssima apresentação, mais de 9 canções, hinos maravilhosos como Aleluia, do tributo, do Glória Fora, hinos que você conhece muito bem. Foi um grande, maravilhoso culto a Ele, ao Senhor, que é merecedor de toda honra, graça e glória seja o nome do Senhor. Agradeço a igreja as orações. Fiquemos em pé então, nesse momento, para lermos então Colossenses 1, verso 1, verso 2. É o prefácio, a saudação de Paulo. Ele diz assim:
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graças e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Vamos ler juntos agora? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, meu irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Irmãos, você se lembra quem você é? Essa pergunta que parece redundante, mas não é redundante, é uma pergunta colocada ao teu coração nesta noite. Você se lembra de quem você é? Se lembra? Então, vamos continuar. Porque muitas das vezes, tudo que falta para a gente é lembrar quem nós somos. Vou repetir. Muitas das vezes, o que falta para nós é nós nos lembrarmos quem nós somos. É nós lembrarmos de quem a gente era quando nós éramos crianças. De quem a gente nasceu, né? Para que a gente nasceu e para ser o que, né? Nós nascemos nesta terra. Eu digo isso porque a vida acontece de uma maneira tão rápida, um fluxo tão dinâmico, tão rápido, que a gente vai se esquecendo de nós mesmos. Quando a gente vai crescendo, nós vamos nos esquecendo de nós mesmos, ou seja, nós nos esquecemos de quem nós éramos quando nós éramos crianças. E quando a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando desse eu criança que ficou lá atrás e que tinha tantos planos, que tinha tantos projetos bonitos e lindos e puros, e que queria, Denilson Fernando Soares, tanta coisa. Quando a gente era criança, a gente desejava ser tanta coisa, não é verdade? Tem criança que o tempo inteiro fica mudando de profissão, né? Ela quer ser uma coisa, mas quer ser outra. É uma pureza de alma, e você já se esqueceu de como você era quando você era criança? Já se esqueceu? Porque quando a gente cresce, a gente se esquece. A gente se distancia, a realidade nos sufoca, nos alcança, nos sufoca, nos coloca no chão, não deixa a gente caminhar e flutuar. Quando a gente era criança, a gente caminhava, flutuava, levitava, e a vida era muito mais leve, muito mais bela. Para a criança, a vida não tem preocupações. Para a criança, a vida simplesmente é vida, é correr, é brincar, é se divertir. Mas quando crescemos, tudo isso vai se distanciando. E a partir dessa distância, de eu não me lembrar mais como eu era como criança, o que eu pensava como criança, o que eu desejava quando eu era criança, a vida vai tomando um contorno que eu vou tomando decisões. Porque um jovem, um adulto tem que tomar decisões. E ao tomar decisões, muitas das vezes nós tomamos decisões que geram consequências funestas, consequências muito ruins para as nossas vidas. Aí vem uma colocação, uma pergunta para mim e para você, hoje, nesta noite. Se a criança que você foi um dia, pensa nisso, hein? Viesse te visitar hoje, aqui neste lugar, se a criança que você foi um dia viesse hoje aqui, sair do passado, entrar no presente, nós estamos vivenciando aqui, porque para ela é futuro, e entrasse aqui, e ela viesse falar com você, visitar você, o que ela pediria para mudar na sua vida? Já que quando você era criança, você tinha sonhos, você tinha objetivos, você tinha planos para a sua vida. Se a criança viesse hoje aqui, o que ela pediria para mudar na sua vida? Você pode responder essa pergunta, porque você foi essa criança. Então você sabe o que você queria quando era pequeno. Pense que você está vindo aqui hoje e querendo perguntar a você o seguinte, ela dizendo, o que você poderia fazer para mudar a sua vida hoje, para voltar ao que era? Eu quero te mostrar um vídeo, se for possível, a gente colocar esse vídeo, tentar aumentar a imagem ali, apagar um pouco as luzes, talvez aqui em cima, para tentar ver melhor, né? E colocar um som bem mais forte, bem alto, para que a congregação possa escutar o diálogo, ainda que o diálogo seja em inglês. Eu não vou traduzir, até porque eu não falo inglês,
arranha espanhol, olha lá. Mas está possível, é só basta eu ler em português. Tem que comentar não, né? É só isso, né? Mas tá bom, acho que dá para a gente tentar entender aqui. Joga o som que todos possam ouvir dentro do tempo, então. Oh my goodness. Está ouvindo aí? Oh my Está ouvindo? Volta o vídeo, por favor. Volta o vídeo. Nice level question for you. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see that. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football and all the kids. Oh my goodness. Deixa o vídeo sem o som, deixa o vídeo acontecendo para a gente poder ver aqui. Talvez você tenha visto isso na rede social, no Instagram, talvez você tenha visto na rede social, não sei se você viu, eu vi. Esse homem está preso. Esse homem está preso. E a juíza, então, que está ali, julgando o caso dele, ele não sabe, mas ela foi colega dele de escola. E ela reconhece ele. Ela chama ele pelo nome, ele todo sério, carrancudo, ele olha para ela, mas quando ela fala, você estudou na Nautilus, ele lembra que Nautilus era a escola, que ele estudou e que ela estudou. Aí o rosto dele, não sei se é possível você colocar no início, eu quero destacar o rosto desse homem sério e depois o rosto dele sorridente quando ele reconhece a juíza como colega de escola. No início do vídeo, olha, eu tenho uma pergunta para você. Aí ela disse, senhora, você foi para o Nautilus? Olha lá, a imagem lá, mostrando o rosto dele. Oh meu Deus! Ele olha para ela, ele reconhece a amiga, a colega. Ela é juíza e ele é um bandido. Agora, ela começa então a mostrar quem ele era. Esse é o garoto mais legal do ensino médio. Ele fica, oh meu Deus! Ele era o melhor garoto do ensino médio. Eu costumava jogar futebol com ele e com as crianças. Ele disse, sinto muito, oh meu Deus! E aí, ela simplesmente mostra para ele, naquele lugar, que ela era alguém que conheceu ele como ele era, como criança. Ela sabia como ele era. Ele era o melhor garoto, mais legal do ensino médio. O garoto que brincava com ela, brincava com as crianças, jogava bola com ela. Era inteligente, dedicado, esforçado, amigo, tudo isso. Só que a vida levou ele para um caminho tenebroso. Mas ali naquele julgamento, já quando era Macurgo, pode ser luz, por gentileza. Essa aqui também, luz, por gentileza. Mas aqui naquele julgamento, ele estava carrancudo. E vou dizer por que ele estava carrancudo. Porque ele era um bandido, irmão. Ele era um bandido que quer ser condenado. É isso, Macurgo, por isso que ele estava carrancudo. Mas no momento que aquela mulher disse o nome do colégio, e ele então olha para ela, e no rosto dela, juíza, ele vê a amiga, a colega lá de trás. Ele viu que existia ali alguém que o conheceu. E isso desmontou a cara carrancuda daquele homem. Ele sorriu. Ele falou, em Deus. Ele chora, ele abaixa a cabeça e ela fica rindo, olhando para ele. O tema desse vídeo, a história em si, nos mostra que tempos depois ele foi solto. Ficou 10 meses preso. Tempo depois ele foi solto. E a juíza, que era amiga da escola, esperou ele na saída da prisão. Essa é a história real. E hoje esse homem tem trabalho, deixou o mundo do crime, e a intervenção da juíza foi fundamental para isso. Por quê? Ela lembrou a ele quem ele era no passado. Ela lembrou a ele que ele era um menino esforçado, dedicado, que se dava bem com todos, o mais legal do ensino médio. Ela disse isso. E tudo isso fez renascer novamente naquele homem, o garoto, a criança que ele era. Por isso eu perguntei para você se lembra da criança que você era? Porque a vida nos distancia dessa criança. E a vida nos transforma num outro ser humano, muitas das vezes totalmente destoante, totalmente diferente daquele ser humano que nós fomos algum dia atrás. Mas quando nós temos alguém que se lembra de nós como nós éramos, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Quando se fala de criança, se fala de brinquedo, né?
mudando um pouco o polo da mensagem, se fala de brinquedo. E eu digo a você que é possível que muitos brinquedos ou brincadeiras estejam presentes na sua memória. Eu me lembro, por exemplo, de queimado, jogava queimado, gostava. Meu tempo não tinha brincadeira de games, essa coisa toda, né? Não tinha. Eu sou homem já 61 anos e tal, não tem essas coisas. Era bola, era futebol, era queimado, era pique-bandeira, era isso que a gente brincava lá na rua dos Lagoinhas, sempre que quase sobrado, no Intervalo, Bairro Fonseca, ladeirão, sem subir aquela ladeira, perna fina, Deus por Deus, subir naquela ladeira. Mas é gostoso, né? É gostoso, a gente brincava com todo mundo. As meninas brincavam na amarelinha, os homens brincavam futebol, mas às vezes eu brincar de futebol também, a gente deixava. Era assim que era a nossa vida naquele tempo. E naquele tempo também eu me lembro que tinha brinquedos muito caros que a gente podia comprar, né? Tinha um brinquedo que era de guerra, o nome dele era guerra mesmo, War. Quem é do War? Você vai pegar esse brinquedo, é muito bem elaborado esse brinquedo War. Peças muito bem elaboradas, brinquedo caríssimo, mas eu tinha um vizinho que tinha. E eu ia para a casa dele brincar com ele, porque eu não tinha, ele tinha, então ele convidava, eu ia, War, jogo de guerra. Ia para lá, brincar. E eu me lembro que eu tinha muitos cartões, meu pai trazia lá no quartel da Polícia Militar, uns cartões verdes. Aquele tempo a polícia tinha uns cartões verdes, azuis, cortadinhos, cartão grosso. Ele levava para casa. E eu, sempre muito imaginativo, eu peguei a tesoura, peguei a caneta e comecei a imitar todas aquelas situações do meu War. Eu fiz meu War de pobre. Meu War de pobre. Eu tenho meu War de pobre. O War de pobre é gostoso, brincar, cartão verde, azul vermelho. Olha, é bacana mesmo, tá vendo? Você era bacana. Era bacana de brincar também, eu gostava de brincar. Brinquedos que a gente queria, né, gente? Você não teve nenhum brinquedo de um coleguinha, de uma coleguinha. Por exemplo, você que está aqui, está com mais de 50 anos, não tinha uma coleguinha que tinha uma boneca bonita, você não tinha, você não tinha boneca menina. Vagabundo. Todo mundo é assim. Então, brinquedos que você tanto queria e era uma frustração ver o brinquedo quebrar. Me lembrei de outro. Eu queria brincar tanto com o Super-Homem e Batman. E tinha os bonequinhos dele naquela época, né? Em Niterói. Mas eu não tinha dinheiro para comprar. Papai estava como sargento da polícia, depois o homem foi para capitão, melhorou tudo, Deus é bom, né? Mas naquela época ele era sargentão, não estava bem não. Aí o que eu fazia, meus irmãos? Papai comprava revista em quadrinho colorida do Super-Homem do Batman. Eu localizava aquelas figuras do Super-Homem inteiro, pé e cabeça, braço, tudo certinho. Usar nossas derrotas, usar nossos cargos, usar nossa posição profissional como forma de definir quem nós somos. Sou um fracasso, ou sou um sucesso, ou sou um professor. Não, você não é nada disso. Isso define você. Isso é sua profissão. Ou o que está acontecendo com você. Você tem sucesso, você tem fracasso, mas isso define você. Impressionante então como as pessoas, quando precisam dizer quem elas são, acabam dizendo o que elas fazem. O que elas fazem? Você é assim? Quando alguém pergunta quem é você, aí você fala a tua profissão ou o que você executa, e isso não te define. Isso não te define. Acabam dizendo o que fazem, acabam dizendo o que sofreram. Você quer saber quem eu sou? Eu sou um homem que perdeu tudo, eu tinha dinheiro, não tenho mais nada, perdi minha loja, foi à falência. Não, eu não estou perguntando isso. Isso não define você, para saber quem você é. Ou a pessoa fala então o que ela fez, o que ela sofreu, ou o que ela passou, ou o que ela ganhou, ou o que ela perdeu. Ela acha que isso define ela. Isso não define ela. Afinal, quem de fato somos nós? Ou quem de fato sou eu? Quem você é de fato, tirando a farda, tirando o uniforme, ou tirando a fala da sua profissão da boca, ou tirando o fracasso de dizer que você fracassou na vida da boca, ou dizer com toda a pompa que você prosperou. Quem você é afinal? Como nós devemos nos enxergar ou nos definir? O homem no vídeo não era um bandido, era alguém que quando criança tinha sonhos e era uma boa criança, uma boa criança. Se a juíza olhasse para ele, meu colega de escola, mas era um bandido, e entendesse dessa forma, com certeza aquele homem continuaria a mesma coisa, porque ficou claro que quando ela reconheceu ele, ele sorriu, ele disse: Deus,
e ele chorou. Mas se ela olhasse para ele como um bandido, ele estaria também com cara carrancuda olhando para ela também. Vamos ver então, irmãos, vamos enxergar que nós somos de fato, né? O que nos define? E aí vai entrar a identidade bíblica nessa hora. Quando olhamos para a Bíblia, especialmente para o Novo Testamento, aprendemos que como cristãos, nossa identidade é definida pelo nosso relacionamento com Cristo Jesus. E não é definida por experiências boas ou ruins que tivemos com o Senhor Deus, ou na vida, né? Ou por histórias de fracasso, ou histórias de sucesso, ou de superação, autoajuda, né? Ou nem tampouco pelo que fazemos ou desempenhamos. Mas a Bíblia Sagrada, ela, quando nos apresenta a nossa identidade, ela nos mostra que a nossa identidade está correlacionada a Cristo, ao Senhor Jesus. O cristão toma consciência de si mesmo, ou ele constrói a sua consciência de si mesmo por meio da sua posição e por meio da sua identidade em Cristo Jesus. De tal forma que as perguntas quem eu sou ou quem de fato eu sou sejam baseadas no que significa estar em Cristo. O cristão, quando responde quem ele baseia a resposta dele na condição dele estar com Cristo. Aí ele vai responder para você quem ele é. Para isso, vamos ver Paulo falando mais uma vez, porque Paulo faz isso. Paulo usa a relação dele com Cristo para definir quem ele, Paulo, é. Então ele vai versículo 1, Colossenses 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreveu essa carta, junto com nosso irmão Timóteo. Para quem? Para os santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. O apóstolo Paulo está saudando os crentes para os quais ele está escrevendo. Como é que ele faz essa saudação? Primeiramente, ele se identifica para os cristãos. Verso 1, ele fala assim: Paulo, aí ele se identifica, apóstolo de Cristo. A identidade dele é a relação que ele tem com Jesus, pela vontade de Deus. Depois ele apresenta o coautor da carta, porque tem um coautor, não foi só ele não. Ele fala, nosso irmão Timóteo. Então o coautor da carta de Paulo aos Colossenses é Timóteo. Ele fala, nosso irmão Timóteo, o coautor da carta. Por fim, ele se dirige aos seus leitores de uma forma que merece toda a nossa atenção. Ele escreve aos leitores, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. O que os define e os une, Paulo, Timóteo e os cristãos de Colossos, é uma pessoa, igreja. É a pessoa de Cristo Jesus. É Cristo que define e que une Paulo, Timóteo e os irmãos em Colossos. É o Senhor Jesus que vai unir e definir a esses dois homens, ou esse grupo de homens e mulheres que são os irmãos lá em Colossos. Não é a geografia da igreja nos Colossenses. Não é a nacionalidade daquelas pessoas que são gentios, estrangeiros. Não é a profissão deles que vai definir eles. Não é a produção, o que eles produzem na cidade, o que eles fazem de bom na cidade para repreender para outros lugares que vai definir eles. Não são os gostos pessoais dos colossenses, se eles gostam disso, daquele outro, que vai definir eles também. Não é isso. Nem tampouco a personalidade. Ele tem uma personalidade forte. Ele tem uma personalidade fraca. Não, ele é colérico, é diplomático. Não é nada disso que vai definir os crentes de Colossos. Não é isso. E nem as experiências compartilhadas com o Senhor Jesus, com o Filho de Deus também, ou com o Espírito Santo, que vai definir essas pessoas também não. A verdade é, o que une aquelas pessoas não é experiências com Jesus, mas o que une aquelas pessoas, os une, os define como uma pessoa que dá identidade, que dá sentido, que dá um objetivo, que dá uma missão para eles, é aquilo que está escrito que Paulo diz no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreva essa carta, junto com o nosso irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. O que define a Paulo é que ele é apóstolo de Cristo. E ele fala, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Que não é, Paulo? Pela vontade de Deus. Então não fui eu que me dei essa condição. Não fui eu, é Deus que me definiu. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. É Deus que tem vontade de olhar para mim, que sou miserável,
né? Um miserável, e Deus me puxou, me levantou, me tirou um sal, colocou Paulo, e hoje eu sou dele, pertenço a ele. Então a minha identidade é: eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Essa é a definição que Paulo dá a si mesmo. Ele não diz que ele é um homem culto e que ele era um fariseu, nada disso. Paulo coloca nada do que ele era. Paulo coloca aquilo que Deus fez ele ser, pela vontade de Deus. De fato, a vontade de Paulo se curvou com prazer à vontade de Deus. Deus queria ele como apóstolo, e Paulo se curvou à vontade do Senhor Deus e tornou-se apóstolo do Senhor Jesus. Escrevendo a Timóteo, falando um pouquinho de si mesmo, o apóstolo Paulo expressou isso da seguinte forma: 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 ao verso 14. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 12 a 14. Se quiser acompanhar, você vai encontrar o texto. Diz assim a palavra do Senhor: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gosto de parar um pouquinho quando leio um pouco do versículo da Bíblia para poder entender. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu agradeço. Como, Paulo? A quem? A Cristo. Por quê? Ele deu forças. Paulo é alguém que sabe que a sua identidade está ligada à sua relação com Jesus. Paulo é alguém que ele sabe que a força que ele tem não é dele, mas foi Jesus que deu essa força para ele. E ele tem um coração tão magnânimo, tão bondoso, um coração cheio do Espírito Santo, que ele agradece isso. Ele reconhece que a força não é dele. E ele fala: eu agradeço a força que o Senhor Jesus me deu, porque eu não tenho essa força, ele que me deu. Ele continua: porque ele me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Então ele está colocando: olha, Timóteo, eu agradeço a Deus, a Jesus, pela força que ele me deu. Eu agradeço a ele que me considerou digno, e eu não sou digno, Timóteo. Eu matei muita gente, muito cristão. Eu consenti muita morte de cristão. Eu persegui o povo do Senhor. Eu não sou digno dele, mas ele me considerou digno. Ele olhou para mim e me considerou digno, né, como a juíza que olhou para o bandido que estava ali na frente dela, aquele homem de pé escuro na frente dela, e olhou para ele e não viu o bandido. Ela viu quem ele era antes, quando criança. Porque quando criança, lembra? Quando criança, as crianças são o quê? Puras. Jesus mesmo disse: se alguém quer se chegar a mim, ao chegar ao reino dos céus, que seja como uma criança pura. E aí a juíza viu essa pureza que ele tinha e resgatou, como se nós pregássemos aquele vídeo e ali exemplificássemos, sabe o que? A presença de Deus e do homem. Porque Deus faz isso. Deus olha para nós naquilo que nós somos realmente e não naquilo que nós transformamos. Porque você, quando criança, era algo, e hoje possivelmente você se desvirtuou totalmente daquela criança que você foi, se distanciou. Aquela criança que queria tanta coisa boa e que hoje você pensa assim: passou o tempo e tudo que eu desejei, nada consegui. Paulo então diz para Timóteo: olha, eu agradeço a ele, a Jesus, porque ele me deu força. Eu não era digno, nunca fui digno, e ele me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo e me transformou num apóstolo, Timóteo. É assim que Paulo fala. Ele continua: embora eu fosse um blasfemo, ou seja, um blasfemo, alguém que blasfemava contra o Senhor, embora eu fosse um perseguidor, embora eu fosse violento, ele era violento, eu permitia violência, contudo eu recebi misericórdia. E outra coisa importante colocar para você aqui, que misericórdia é uma coisa que nós não temos. Misericórdia vem de Deus. Deus que é misericordioso. Recórdia, lembra, em latim significa coração, e miserere significa miserável. Então nós somos essas pessoas miseráveis, e Deus é aquele que consegue ter misericórdia, compaixão das nossas vidas, mesmo nós não prestando, mesmo nós não fazendo nada. Por isso Deus tem compaixão das nossas vidas. Somos como miseráveis, cujos corações Deus olhou, e Deus olhou e ao olhar nos amou, sem nós merecermos, e nos abençoou. Então aqui ele diz: olha, eu blasfemava, eu era perseguidor, eu era violento, contudo, Timóteo, recebi misericórdia. Eu não dou misericórdia, mas eu recebi de Deus.
porque eu agia por ignorância, diz ele aqui no versículo 13, e por incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Então a vida de Paulo é definida pela relação que ele tem com o Senhor Jesus. Então, se você quer se definir, quer dizer quem você é, isso tem que estar inserido dentro da ótica que você tem que relacionar quem você é com Deus, com Jesus, com o Senhor Jesus, com o seu relacionamento com Cristo Jesus. Porque o amor de Deus é tão grande que mesmo nós estamos afastados dele pelo pecado, desde Adão e Eva, ele cria um plano de salvação, que se dá o nome salvífico, ele cria o filho dele à terra, e esse filho dele vindo à terra, numa cruz, crucificado, ele nos resgata. Isto mostra o amor de Deus, o amor de Deus por nós, ainda como nós éramos. E quando eu falo nós éramos, eu estou usando Adão e Eva no paraíso antes do pecado. Como Adão e Eva eram antes do pecado no paraíso, criaturas criadas por Deus, que Deus andava com eles pelo jardim, e Deus o amava, mas como eles obedeceram a Deus, o pecado entrou em sua morte e entrou a separação do homem em relação a Deus. Mas Deus nos amou tanto e olhou nossa origem, como nós éramos em Adão e Eva antes do pecado, que ele envia Cristo para resgatar, trazer de volta a relação que existia entre o Criador e a sua criação, o homem e a mulher. É assim que Deus nos olha. Ele olha como nós éramos e não como você está agora. Ele olha e ele tem um olhar de misericórdia sobre as nossas vidas. Não é só profissão para definir você. O que vai definir você é a sua relação com Cristo Jesus. Afinal, quem de fato nós somos? O apostolado de Paulo, vocação e carreira, era a consequência da sua posição em Cristo. Isso é fato. E de seu relacionamento com Jesus. Então, no versículo Filipenses capítulo 1, verso 8 e 9, Filipenses 1, verso 8 e 9, ele fala sobre isso. Quando ele diz assim: por causa dele, Cristo, deixei de lado todas as coisas. Que coisas, Paulo? O judaísmo. E as considero menos que lixo. Menos que lixo. Tudo aquilo que eu aprendi no judaísmo, diz Paulo, eu considero menos do que lixo. Deixei de lado tudo isso, diz o apóstolo Paulo, a fim de poder ganhar Cristo, e nele Cristo eu ser encontrado. Paulo largou tudo do judaísmo. Para ele é menos que lixo, aquelas coisas. Tudo porque ele queria a fim de quê? A fim de poder ganhar Cristo. Então a vida, o ser, a definição de que Paulo é, tem tudo a ver com Cristo Jesus. É isso que ele está ensinando na igreja de Colossenses. É isso que ele ensina hoje para mim e para você. A sua identidade, quem você é, tem que estar relacionado com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Com aquilo que ele, Jesus, Deus quis para nós. Porque ele olhou para nós e nos resgatou. Então, irmãos, nós fomos resgatados. Nós temos hoje, Habacuco, o direito de saber que somos cidadãos da pátria celestial. Se eu cair morto aqui nesse público, eu vou para o céu, meu irmão. Eu vou para Deus. Vou para Deus. Enquanto eu vou para Deus, eu não vou sentir saudade daqui não. Porque quem vai sentir saudade é o cara do pé humano, corrompido no pecado. Mas lá no céu não há pecado. Então no céu minha mente está perfeita. E perfeita dele é Deus. Essa é a verdade. Agora, quando estiver na terra, eu quero Deus dos meus. Quero Deus do povo. Quero anunciar o Evangelho, falar de Jesus. Meus irmãos, o seguinte, mostrar que a minha relação com Cristo, o que me define é que eu sou filho de Deus. O que me define é que eu sou filho do Senhor. Não existe coisa melhor que você saber que existe alguém que te conhece como você é. E Jesus nos conhece como nós somos. É isso. Jesus nos olha e nos olha como nós somos. Ele não vê a gente, irmãos, não me vê de interno. Ele me vê minha alma. Ele vê meu coração. Ele vê o meu ser. Ele conhece como eu sou, minhas fraquezas, fragilidades, limitações, meus erros, meus pecados que eu tenho que largar. Ele sabe tudo isso, mas Ele me ama. Ele me ama. Ele quer me levantar, quer me colocar de pé, quer me fazer andar, quer fazer fluir o Evangelho em cima de mim. Não deixe as pessoas rotularem você e não deixe você mesmo se rotular. A
A sua profissão te define você ser filho de Deus. Então, quando alguém te perguntar, quem você é? Aí você diz a sua profissão, não diga isso. Diga quem você é em relação a Deus, ao Senhor. Paulo, então, para Paulo, a identidade, a missão, a vocação, a motivação, uniam-se numa só palavra: Cristo. É nisso que Paulo pensava. Para Timóteo também. Timóteo se unia a Paulo, a missão de Paulo e a motivação para viver de Paulo, porque tanto Paulo como Timóteo estavam unidos na mesma pessoa. Qual era a pessoa que Paulo e Timóteo estavam unidos? Jesus. É essa pessoa. Então, sabe o que significa? Significa dizer que você que está aqui, Walter Vinícius, está unido a mim e eu unido a você numa pessoa: Jesus. É Ele que nos une. É Ele que nos une a mim e você. Como Paulo e Timóteo estavam unidos em Cristo Jesus. Então Paulo coloca também que os cristãos em Colossos também estavam unidos a eles. Também. Por causa de Cristo. Cristo tornava Paulo, Timóteo e os cristãos de Colossos em uma só pessoa. Em uma só pessoa. Cristo que faz isso. Cristo nos une. Cristo nos torna uma só pessoa. Mas mais do que isso, a identidade deles, quem eles eram de fato, se baseava no fato que todos eles estavam em Cristo, todos estavam unidos a Cristo, aos santos e fiéis irmãos da igreja que está em Colossos. Feitas essas considerações, então eu quero responder a pergunta inicial para você. Afinal, quem de fato eu sou? Respondendo, leremos essa pergunta da seguinte forma, respondendo usando as palavras do apóstolo Paulo, versículo 2. Quem de fato eu sou? Ele diz Paulo: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Quem eu sou? Eu sou alguém que pertence à família de Cristo. Quem eu sou? Eu sou um santo do Senhor. Sim, não porque faço milagres como a Igreja Católica preconiza em relação aos santos de lá. Não, santo porque eu sou separado por Deus. Deus me separou do mundo, me colocou nesta terra separado do mundo. Eu sou um santo de Deus. Então, irmão, você é um santo de Deus. Você é um membro da família cristã. Você é uma estrangeira, um estrangeiro, uma peregrina, um peregrino neste mundo. Neste mundo que nós vivemos, nós somos estrangeiros. Somos peregrinos. A Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. E nós estamos nessa terra unidos para cumprir uma missão. Uma missão como crentes, como igreja de Jesus, como missão. Quando chega a hora, Deus leva cada um de nós na hora que Ele bem entender, porque Ele é soberano. Mas o fato é que eu tenho que saber quem eu sou. Eu sou de Cristo. É isso que eu tenho que dizer. Quem é você? Eu sou de Cristo Jesus. Por quê? Porque estar em Cristo, unido a Cristo, significa não estar mais em Adão. Eu não estou mais em Adão, porque Adão e Eva geraram a raça humana em estado de pecado. Todo homem nascido de Adão e Eva, até o dia de hoje, nasce em estado de pecado, está separado por Deus, separado de Deus. Deus lida com a humanidade em dois homens. Deus lida com a humanidade em Adão e Jesus, em Cristo. Todos os demais somos representados perante Deus por um desses homens. Nós éramos representados por Adão, quando não conhecemos Jesus. Agora que você conhece Jesus, você não é mais representado diante de Deus por Adão, porque você conhece Jesus. Então agora você é representado diante de Deus por Cristo. E quer saber? Ele é o nosso advogado perante o Senhor Deus. É agora assim. Agora, quem não conhece a Cristo continua sendo representado diante de Deus por Adão, porque a geração de Adão, a raça humana vem de Adão e Eva, nasce em estado de pecado. Mas aquele que nasce de novo, pela ação do Espírito Santo, a conversão, a metanoia, a conversão, nasceu de novo. E nós somos nascidos pela semente, a semente é o Espírito Santo. Então agora, quem nos representa não é mais Adão, quem representa a igreja é Cristo. Por isso que há uma divisão entre Deus e a humanidade, através daqueles que descendem de Adão e daqueles que vêm de Cristo Jesus.
Logo, nós não estamos mais em Adão, nós estamos em Cristo. Paulo diz isso. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Você que gosta de estudar a palavra, pode abrir para ver. 1 Coríntios 15, verso 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí, ouviu? 1 Coríntios 15, verso 45 agora. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito de alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém é Espírito vivificante. Nós vemos em Cristo, Ele nos salvou. Paulo diz que em Adão todos morrem, é verdade, em Adão todos morrem. Mas Paulo diz que em Cristo todos nós seremos vivificados em Cristo Jesus. Através de Adão, o pecado em todo o mundo se estendeu até nós. Deus, porém, em Cristo nos vivificou para uma nova vida. A vida em Cristo é uma vida totalmente diferente. Olha aqui, ouça o que Paulo escreveu aos Efésios em relação a isso. Assim todos nós viemos ao mundo em Adão. Viemos espiritualmente mortos, é o estado que vivem as pessoas nessa terra. Primeiro, estar em Cristo significa ter sido amado. Estar em Cristo é ter sido amado e escolhido por Deus em Cristo para a salvação antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido você. Então Deus te conhece, meu amado. Deus, muito antes de nós nascermos nessa terra, Deus já nos conhecia. Para Deus, o que você é hoje não define você. Para Deus, o que define você é você ter relação com o Filho dele, é ter relação com Cristo Jesus. Estar em Cristo é receber vida. Estar em Cristo é crer. Estar em Cristo é continuar crendo. Estar em Cristo é estar em casa choroso, derrotado, totalmente derrotado, e aí você se lembra que você pertence à família de Deus. Aí você se lembra que o teu Deus pode todas as coisas. Aí você se lembra que o que te define é o que as pessoas falam de você, e nem aquilo que você pensa de você, mas o que te define é você pertencer a Cristo. E nessa hora, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo em você te levanta, te coloca de pé, joga um sorriso no teu rosto, manda tu colocar uma roupa e manda tu vir para a igreja para louvar o Senhor. Afinal, quem te faz sou eu. Se não estou em Cristo, separado de Cristo, vivo sob a maldição do pecado. Romanos 9, verso 3. Que me inclina ainda mais para o pecado. Se eu não sou de Cristo. Se estou amado por Deus em Cristo antes da fundação do mundo, é porque Deus me escolheu. Me escolheu antes da fundação do mundo, antes de eu nascer, antes de eu ter feito qualquer coisa boa ou qualquer coisa má. Pensou nisso? Antes de você fazer qualquer coisa boa ou má, Deus já tinha te escolhido. Está entendendo? É mistério, hein? Segura essa visão. Antes de você fazer qualquer coisa boa ou má, o Senhor já te escolheu. Ser amado por Deus não depende de quem eu sou. Não tem como Deus me amar mais do que já me ama, e também não poderá no futuro me amar menos, porque Ele não é homem como eu sou. Deus me ama de uma maneira só, e quando Ele te olhou, Ele te amou como você é. Ele sabe como você é, como você é. Isso tira de mim um peso grande nas minhas costas, e que eu saber que eu sou amado por Ele sem merecer, e saber que Ele me fez fazer pertencer à família dele sem eu merecer também, e saber que Ele me conhece como ninguém, e que Ele quer ver novamente aquela criança que eu era, porque a criança é pura, e Ele quer ver essa criança novamente em mim nos dias de hoje. Afinal, igreja, quem de fato você é? Quem de fato somos nós? Eu, para terminar, digo o seguinte: sou alguém que estou em Cristo, amado, justificado, perdoado, vivificado por Deus em Cristo Jesus. Se alguém me perguntar quem sou eu vou responder: eu sou alguém que está em Cristo. Eu sou alguém que foi forjado por Deus. Como meu pai disse: olha, vai lá, estuda mais a ser bom para você. E ali eu entendi que eu podia vencer todas as coisas que viessem sobre mim, se eu me dedicasse
Ao ver aquele vídeo, ver aquele homem bandido chorar porque lembrou que ele já foi bom, porque alguém teve olhar de misericórdia para com ele, aí eu agradeço a Deus, porque Deus teve olhar de misericórdia, sabe, sério, sobre todos nós. Todos nós. Ele teve misericórdia sobre todos nós. Aí é motivo de você sair daqui hoje à noite, agradecido, dizendo: meu Pai, obrigado. Eu não merecia nada disso, o Senhor teve olhar de misericórdia. Eu não sou médico, eu não sou professor, eu não sou advogado, eu não sou faxineiro. Não, o que eu sou alguém que pertence a Cristo. É isso que tem que dizer. Eu sou alguém que pertence a Cristo. Não tente diminuir você, porque Deus não diminuiu você. Deus te amou tanto, que escreveu o teu nome na palma da mão dele e mandou o filho dele correr na cruz por você. Então não seja você dizer que eu sou pequenininho, que eu não sou presta, que eu não sou nada, porque para Deus você é muito. Você é alguém usado por Ele para fazer outros também entender que está na hora de voltar a ser a criança que você era antes, puro, santo, ingênuo, alguém que o coração de Deus se agrada em olhar, como a juíza, que reconheceu, sorriu e logo na frente, quando o rapaz saiu da cadeia, estava lá esperando. É assim que eu imagino também, assim que Deus faz com a gente, não é? Ele está lá esperando a gente, filho pródigo. O filho veio andando, todo perdidão, e o pai abriu os braços, correu, abraçou, beijou, túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés dele, porque ele não é escravo, ele é filho, e o abraçou, abre a porta, acende luz, tenha música, tenha festa, mate o rodeiro, porque ele é meu filho. É assim que Deus nos enxerga. Louvado seja Jesus na sua vida. Ministério de adoração e louvor, irmãos, com mais um cântico. E depois do ministério estaremos orando com você. Você que hoje, nesta noite, lembrou da criança que você era. E lembrou que o que você é hoje não era o que você pensou ser. Então saiba que Deus é aquele que pode remover montanhas. E Deus quer ver você hoje como você era. Louvemos você. Senhor, guarda-nos de mim.
encerramento do culto para a oração, convidar você a ficar de pé nessa oração, mas antes da oração em si, eu vou continuar aqui, né? Dizer a você, tem vezes que a gente se esquece de quem nós somos. Esta semana eu passei por situações onde eu duvidei da capacidade que Deus me deu. Eu não tenho, Deus me deu. Passei por situações de grande pressão, vindo de vários lados, a semana inteira, sem encontrar nada que me pudesse dar satisfação. E já achando que eu não tinha mais o que eu achava eu tinha, né? Os dons que achava que Deus tinha me dado. E você fica todo desarvorado, achando que você não dá nada, achando que você tem capacidade. E aí 2 pessoas conversaram comigo e me mostraram que me enxergavam e que me viam como Deus me vê, e me fizeram ressurgir novamente. Fizeram ressurgir novamente o barão de fogo que Deus colocou no meu coração. Pastor de ovelhas, autoridade espiritual, palavra na boca e no coração, oração a Deus. E depois que 2 pessoas falaram comigo, me mostraram, olha que Deus vê, como é que Deus te vê, foi que surgiu essa mensagem. Foi que surgiu. Então, meu irmão, não deixe as pessoas se rotularem com menos do que você é. E não deixe você mesmo se rotular com menos do que você é. Você é membro da família de Cristo. Cristo está na sua vida, está no seu coração. É Cristo que nos define, é Cristo que nos capacita. E aonde você anda, se o diabo se arvorar e vai fazer rebuliço, ele vai ter que sair. Porque quando você entrar, não é você que está entrando, é Jesus de Nazaré que está entrando. Então, igreja, essa é a força que Deus te deu. Use esta força e não deixe ninguém dizer que você é menos do que isso, porque você não é. Se a sua boca orar a Deus e Deus quiser, Ele faz milagres. Entenda isso. Feche seus olhos, irmão e irmã. Hoje, vamos começar com o Senhor Deus nesse lugar. Dê a mão que está do teu lado. Faça isso. Dê a mão que está do seu lado aí. Louvor também, dê a mão que está do seu lado. Oh, glória. Dê a mão. Fiquemos juntos com os outros. É bênção, irmão, é bênção. Dê a mão que está do seu lado. Vamos orar, dar uma oração ao nosso Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, aqui está teu povo reunido nesse lugar. Pai, derrama teu Santo Espírito sobre teu povo que aqui está. Faça o cálice, Senhor Deus, transbordar em cada um de nós. Que teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha fortalecer cada homem, cada mulher, cada criança, jovem que está colocado aqui. Agora está pelo ministério de adoração e louvor, Senhor. Use teu servo, teu Espírito, Pai. Derrama sobre eles e elas que estão com o teu Santo Espírito. Pai, que quando eles toquem e cantem, Pai amado, louvores dos céus, possamos ouvir e possamos cantar junto com eles. Abençoa a tua igreja que está colocada aqui, Pai. Porque nós temos o triste conceito de achar que a nossa profissão nos define. E como achamos que a nossa profissão é uma profissão pequena, humilde, muitas vezes ao falar da nossa profissão, nós estamos nos depreciando diante de Ti. E quando achamos que a nossa profissão é o supra-sumo, Pai, é a coisa mais linda do mundo, do orgulho, nós estamos nos colocando acima de todas as pessoas. Achamos que somos melhores. Nossa profissão não nos define, Senhor Deus. E isso teu filho Paulo, na tua palavra, nos mostrou. O que definia ele, define nós. O que definia ele, define Timóteo. O que define Timóteo, define os irmãos de Colossos. E o que define os irmãos de Colossos é o que define os irmãos da presbiteriana. Diga já. E a nossa relação contigo, Senhor, é a relação com Cristo.
Nós somos membros da família de Cristo. Nós somos da família da fé. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É Jesus que nos define, que nos coloca em pé e que nos faz habitar esta terra. Senhor Deus, Senhor a Cláudia Nobre, que agora chegou a informação que ela está aqui, Pai, pronto socorro. Abençoa ela, Pai. Expurga dela essa dor de cabeça promovida pela queda, Senhor. Abençoa a tua serva lá, ó Pai, que os médicos que venham atendê-la sejam orientados pelo teu Espírito Santo. Que a medicação que ela venha tomar seja benéfica, ó Pai, consagrada por Ti. Se fizer um exame lá, que esse exame, Senhor Deus, seja consagrado por Ti. Mas esteja com a tua serva, Pai, guardando ela nesse momento. E se a tua vontade soberana, meu Deus, começa a agir na mente dela. As dores de cabeça começam a sair, a serem expurgadas da vida dela, Pai. E coloca a tua serva restaurada, Senhor Deus, pela ação do Espírito Santo. Deus, seja com Pedro. Não sei se foi encontrado ou não, não sei. Porque sei eu que estava colocado no grupo da igreja, meu Deus. Então eu te peço agora, se ele não foi encontrado, eu te peço, Pai, para encontrar este jovem e trazê-lo para casa, Senhor Deus. Livra ele do homem mau, Senhor. Livra ele do homem mau. Seja um cara membro da igreja que aqui está, porque cada um agora está orando, Senhor. Cada um está colocando os seus problemas, suas limitações, suas fragilidades. Temos problemas em casa, temos problemas na família, temos problemas no local de trabalho, temos problemas na faculdade. Senhor, neste mundo que vivemos, problema é uma coisa mais comum que tem. E nós temos também. Não é porque nós somos crentes que não temos problemas. Nós temos, Pai. A diferença é que nós confiamos em Ti. E que nós entregamos nosso problema nas Tuas mãos. Então estamos agora entregando nossos problemas, que não são mais nossos, porque agora o Senhor está abraçando eles. E se o Senhor está abraçando nossos problemas, Pai, eles nem problemas mais serão. Porque quando o Senhor abraça o problema, o Senhor resolve. O Senhor é a solução. O Senhor resolve a situação. O Senhor é o Deus das oportunidades e Deus das resoluções, soluções. Abençoa essa igreja que aqui está. Faça-nos voltar a ser aquela criança, Pai. Sonhadora, pura, Senhor Deus, que tinha pureza no andar, pureza no falar, pureza no caminhar, pureza no brincar. Ajuda-nos, ó Pai, a ser aquela criança. Faça-nos nós enxergarmos a nós mesmos como o Senhor nos enxerga, Senhor Deus, como o Senhor nos enxerga. E o Senhor nos enxerga de uma maneira tão linda, que mesmo sem merecer, o Senhor nos salvou. Eu te peço agora, meu Deus, coloca a tua mão sobre as nossas frontes, abençoa-nos, guarda-nos, ilumina-nos com o teu Espírito Santo, nos dê saúde física, emocional, sentimental, espiritual. Leva as nossas casas em paz, e quando chegarmos lá, que possamos encontrar os nossos em paz também. Abençoa minha esposa, Pai, que está adoentada em casa. Segura ela naquela cama, Senhor Deus, e retira a enfermidade do corpo dela, se assim for sua vontade soberana, meu Deus, para que ela fique de pé, recuperada, restaurada na sua saúde. Abençoa ela, Pai. Abençoa todos que aqui estão e que nos assistem pela internet. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba bem a nossa do irmão e irmã e amigo visitante. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, do irmão e irmã e amigo visitante, sejam sobre as vossas casas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre as vossas moradias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos.
Louvado seja o nome de Jesus neste lugar. Louvemos a Deus. O último cântico com o ministério de oração e louvor.